E aí, seja muito bem-vindo ao projeto Se Joga e Não Se Julga, que são lives aqui na Essência do Palco, onde a gente te potencializa para você falar bem em público, sem trava e sem medo. Eu sou a Ju Galdino. E eu sou o Ayrton Miguel. E o tema da live de hoje é comunicação afetiva. Comunicação afetiva, boa, exatamente. Bem, vamos chegando. Hoje oficialmente é a primeira live que a gente faz com o nome Projeto Se Joga Não Se Julga, né? Exatamente, que é o nome desse novo quadro, né, de lives que a gente vai fazer aqui sempre, né, que a gente faz, no momento a gente tá fazendo toda segunda e sexta, né? Isso, segunda e sexta. Toda segunda e sexta. Então o nome desse quadro vai ser Se Joga e Não Se Julga. Isso. Né? É sempre meio-dia, né? Hoje a gente que saiu um pouco do padrão, né? Inclusive, Feliz Natal pra todo mundo. Exatamente, hoje é Natal, né? O momento que a gente se reúne com todo mundo, com os nossos... Embora a gente esteja nesse momento, né, de isolamento também. Quem pode se reunir, se reúne. Exatamente, não é uma regra, né? Quem não se reúne virtualmente. Exatamente. Né? Bem, e é isso, Feliz Natal pra todo mundo. E a gente pensou assim, caramba, a gente descansou um pouquinho, né? Tanto é que a gente não fez a live meio-dia. Mas a gente pensou assim, como é que fica sem live? Não fica, né? Vamos vir fazer a live pra gente não quebrar a tradição, certo? Exatamente. Porque a melhor coisa é a gente estar aqui, né? Fazendo, se jogando. Beleza? Bem, como a Ju falou, o tema da live de hoje é... Qual é? Comunicação afetiva, exatamente. Cara, e o que é a comunicação afetiva? É você se comunicar com o outro de forma, como eu posso dizer, afetuosa, de forma branda, de forma... De coração, né? De coração. Você se comunica primeiramente, né? Exatamente. São vários pilares que envolvem essa comunicação afetiva, né? E não confundir comunicação afetiva com você estar afim de alguém, né? De alguma pessoa, não é nesse lugar. É no sentido de afeto mesmo, né? Afeto independe de qual grau de relacionamento é. Exatamente. É você se importar como a pessoa vai se sentir quando você estiver passando a sua mensagem. Exatamente. Seja concordando com ela ou discordando dela. Exatamente. Né? A gente gosta muito desse tipo de comunicação, porque é um tipo de comunicação que envolve. E quando a gente envolve, a gente tem mais, né? É mais certo, né? Tem mais clareza de que aquilo vai ser passado pra frente. Exatamente. Vai dar certo, né? Exatamente. E a gente costuma sempre falar que não não é na maioria das vezes, é sempre. Não é o que se fala, é como se fala, né? Exato. É como se fala. Quem já passou por uma situação de que era uma mensagem muito interessante, inteligente, que estava sendo passada pra você, mas o modo como foi passado não foi legal. E aí, por conta disso, acabou não acessando, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, não acessa. Né? Maioria mesmo. Na maioria das vezes mesmo. Quando a mensagem pode ser até muito bacana, muito inteligente, muito pra frente, pra cima, mas se ela for passada de uma forma agressiva e não afetuosa, ela não acessa. Ela cria assim uma barreira, né? E aí não acessa. Certo? E aí a comunicação não flui, né? Exatamente. Porque a comunicação, é óbvio que eu vou falar aqui, mas ela requer que você passe algo pra frente, né? E essa pessoa te retorne, né? E retorne sobre isso que você está falando. Então, se realmente não é o que se fala, mas como se fala, né? Dependendo do que você se fala, mesmo que seja uma coisa muito surreal, se você fala aquilo de uma forma legal, né? Apresenta aquilo como uma oportunidade, a pessoa ali se envolve ali com você e flui aquele projeto, aquela ideia que você está tentando colocar pra frente. Ou aquela conversa, né? Ou aquela conversa mesmo. Simplesmente aquela conversa. Aquele bate-papo. Né? Isso acontece muito, né? De você estar batendo um papo mesmo. E aí dá em alguma vez, uma das partes, em algum momento, uma das partes, não ter o zelo, o cuidado de não ser afetuoso, e aí gera um atrito. Exato. Por uma simples conversa, né? Às vezes tá até falando algo legal, né? Que Exatamente. tipo assim, eu gosto desse tipo de assunto, mas a forma como você fala comigo, Cria-se uma barreira. Na hora, assim, você já fica assim, cara, não quero nem odeio quando essa pessoa fala. Quem já passou por isso? Bota aí nos comentários aí, se você já passou por isso, em algum momento da tua vida. Bota aí. Você tá conversando, ouvindo alguém falando uma coisa que é até legal, mas a forma como essa pessoa apresenta isso torna aquele assunto um caos, por exemplo, né? Faz o efeito ao contrário, Faz o efeito ao contrário. Tem gente até que fala de boas causas nesse tom, que é o oposto da comunicação afetiva, né? Que é a comunicação agressiva.
né? E que, tipo, até o assunto é benéfico, né? Fala de benefícios, fala de alguma causa boa, né? Que todo mundo deveria estar engajado. Mas a forma agressiva como se fala, a gente, né? Se repele, né? Acaba causando uma repulsa. Uma né? repulsa, Exatamente, né? repelindo, exatamente. Exato. Bem, e aí o que acontece? Foi claro isso que a gente explicou pra vocês, e a gente listou aqui 3 pilares da comunicação afetiva. Tem 3 pilares, tem vários, né? Mas a gente listou aqui 3 pilares que pra gente assim são os principais para você ter uma boa comunicação afetiva, porque assim, você não pode esperar que o outro tenha com você. Isso é muito importante a gente saber disso. Você não pode esperar que o outro converse com você da forma como você gostaria. Mas o que acontece? A gente pode começar por nós mesmos a ter essa comunicação afetiva, né? E aí a gente listou 3 pilares para você ter esse tipo de comunicação. Que a primeira coisa é ouvir com o coração, sabe? Ouvir mesmo, ouvir de coração. Quando você está conversando com uma pessoa, ou então quando simplesmente você está fazendo uma palestra e alguém tem alguma dúvida, ouça, mas ouça com o coração, ouça de verdade, né? Exatamente. Então, importantíssimo. É importantíssimo. Porque estar ali, né, com o coração. Muito mais do que só com a presença e Exatamente. Né? Porque assim, a gente sempre fala que para você falar e falar com precisão, falar bem, primeiro você precisa ouvir. Sacou? Ter um bom ouvido, né? Ter um bom ouvido. Uma boa escuta. Exatamente. É a base, né, de tudo. É a base, cara. Porque se eu ouço o que você fala com o meu coração e presente aqui, eu vou saber responder, né, sobre aquilo que está acontecendo. Agora, se eu estou ausente fisicamente, estou ausente com o meu coração, é óbvio que essa comunicação, esse diálogo aqui não vai pra frente. Vai pro brejo, vai né? pro brejo, mesmo que a gente esteja falando do mesmo assunto. Exatamente. Sabe? Né? Porque esse jogo que a gente faz aqui, né, de a gente ensinar, também requer um jogo aqui entre nós, de estar ouvindo o que o outro falar pra não ficar algo repetitivo, Exatamente. né? Imagina, se Miguel tá falando e eu tô aqui pensando, o que eu vou falar depois? E ele tá morte da bezerra. E ele tá falando e eu vou lá e falar a mesma coisa que ele falou, né? Aí vocês entendem, e aí vai ficando no clima de, caraca, ouve, mas não escuta. Aquela bola de neve não vai pra frente, né? Exatamente. E a ideia é isso, é ir pra frente, né? Ainda mais agora, né, que o ano vai se renovar, né? A gente vai dar o início, né, ao primeiro ano, né, inaugurando essa nova década que a gente está vivendo. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer e eu acho que incluir essa comunicação afetiva, eu acho que é algo muito bom, muito benéfico, tanto para os outros quanto para si, porque a gente, quando começou a entender esse conceito e a estudar esse conceito e aplicar na nossa vida, a gente viu que mudou muito pra gente, o nosso jogo também. Total. A forma da gente entender, né, como é que vai essa comunicação. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Então, o primeiro pilar para você ter uma comunicação afetiva é você ouvir e ouvir mesmo de coração, estar ali presente, ouvindo todo mundo ali que tá ao seu redor. Beleza? Show? O segundo pilar é você falar com intenção. Tá entendendo? Você falar com a intenção de falar alguma coisa. E não falar por falar. Entende? Quantas vezes você já conversou com alguém que essa pessoa você falou por falar. Ou você mesmo falou por falar. Tá entendendo? Então, falar com uma intenção. Então, por exemplo, qual é a minha intenção de falar com a Ju ao ver a Ju? É perguntar se ela tá bem? Assim, ô Ju, você tá bem? Como é que você tá? Eu tô interessado realmente saber se ela tá bem. Tá entendendo? Então ou seja, eu falei com a Ju com uma intenção. Não é assim, ô Ju, tudo bem? Então, deixa eu te falar. Não teve intenção nenhuma. Muito pelo contrário, ele tá esperando que eu nem responda. Exatamente. Que eu possa começar a falar que, não tô bem não, tô mal, sabe? Aí já me quebrou tudo. A vida tá difícil pra mim. Eu não esperava que você respondesse mas, isso. Assim, posso conversar um pouco com você? Tô precisando de alguém pra desabafar. Desandou tudo ele pra ele. Na verdade, não pode conversar não, porque eu não tava esperando essa Eu resposta. só quero falar. Na cabeça tá assim, tá entendendo? Sabe? Há um conflito, Há um assim. conflito. Né? Aquela coisa de você realmente, né? É igual... É muito surreal isso, muito né? surreal. Você não pergunta se a pessoa tá bem com interesse de saber, né? Você pergunta só com uma formalidade. Né? Exato. É melhor que nem pergunte, né?
Porque você né, não Se tá você não tem o interessado. verbo e resposta, por que tu tá perguntando? Exatamente. É muito simples, né? Exatamente. Vai perguntar. Então fale com uma intenção. Esse é o segundo pilar. O primeiro pilar é ouvir com o coração e o segundo é falar com uma intenção. Exato. Se você vai falar com uma pessoa e a sua intenção é primeiramente saber como a pessoa está, pergunte como ela está. Sacou? E ela vai te responder como ela tá. E aí, seja sendo bom ou sendo ruim, você vai saber lidar com aquilo ali. Porque Exatamente. se você perguntou, E porque né? você tá com intenção. E você tá com intenção. Primeiro você tá ouvindo de coração a resposta dessa pessoa e você tá com intenção de fato de saber como é que eu estou. Porque aí a gente vai chegar no terceiro pilar, que é o quê? Contribuir com a causa dessa pessoa. Exatamente. No caso, nesse exemplo que o Miguel deu, né, que é bem simples para ficar compreensível, era saber como eu estou. Então, ou seja, ele quer contribuir com a minha causa. E minha causa é o quê? Se eu tô bem, é fazer com que eu fique mais bem. Se eu tô mal, é ele tentar me ajudar a resolver essa situação, né? Então ele ouve com o coração, pergunta com intenção e quer contribuir com a resposta que eu vou dar para ele. Então é muito bom ter essa clareza, entendeu? Eu ouço, eu pergunto com intenção, né? Eu converso com intenção e contribuo, né? Dando alguma ação, alguma solução, algum diálogo, algum ombro amigo, né? Total. Então, porque assim, a contribuição ela vem interligada dos primeiro e segundo pilar. Isso. Se você não tiver o primeiro e o segundo pilar, não tem a terceira. Você só vai estar falando da boca pra fora. Exatamente. Sabe aquela coisa que a gente fala pros outros e a gente mesmo nem faz? A gente fez até um post esses dias sobre isso, né? Foi, né? De tipo assim, eu aconselhando o meu amigo. Não fica assim não. Foi. Tá tudo bem errar. Ou seja, é super superficial. Porque quando erra, eu tô aqui me chicoteando. Errei. Entende? É muito nesse lugar. Se você tenta só contribuir sem ouvir com o coração e sem estar ali com intenção de ajudar, você acaba passando algo superficial. E quando você passa algo superficial pra frente, você tá reforçando mais ainda esse superficial dentro de você. Entende? Então você reforça, eu só falo isso pros outros. É igual o médico que fuma e fala assim, paciente, não fume, que você vai... E ele tá lá fora, mas fale o que eu faço, não o que eu faço. Ou seja, né? Não é nesse lugar, entende? É mais um lugar de tipo assim, eu tô aqui, eu tô ouvindo, tô ouvindo o que você tá falando, tô com intenção realmente de tentar entender o que tá acontecendo dentro desse diálogo e vou contribuir do meu jeito. Nem que seja ficar calado. Porque ficar calado também é contribuir de várias formas. Porque tá alinhado, né? Alinhado. Tá alinhado. Porque um médico que ajuda fumante e que ele não fuma, ele tem um propósito e ele tá alinhado com isso. Exatamente. Né? E aí... É só um exemplo que a gente tá dando. Só um exemplo simples para vocês entenderem e vocês colocarem nas coisas mais complexas. Uhum. Tá entendendo? Porque assim, como é que a gente entende as situações mais complexas? Começando a entender os simples. Entende? O lance é que a gente já quer pular da fase. Pois é. Não quer passar por essa base aqui, tipo, mas isso é tão... Simples. É tão simples, e é simples até que todo mundo já nasce sabendo, né? Nasce sabendo, mas não faz. E é por isso que é nosso dever estar aqui falando. Porque é somente com uma boa base que a gente consegue construir outros pilares da comunicação. Exatamente, sabe? exatamente. Então, assim, às vezes a gente precisa ouvir o básico mesmo e falar assim, verdade. É isso que eu tava precisando ouvir, entendeu? Não adianta querer construir um prédio sem ter uma boa base ali embaixo. Uma fundação, né? Uma fundação que esse prédio vai cair, entendeu? Com a comunicação é a mesma coisa, sabe? Até pra você fazer um story, você tem que estar pensando ali nesses 3 pilares, entendeu? De estar ouvindo, né, o seu coração, de estar querendo falar alguma coisa com intenção pra alguém ouvir e contribuir para o mundo. Porque um story por um story é só um story. Entende? Quando eu falo história, é gravar vídeo, porque gravar vídeo também é se comunicar com alguém. Total. Entendeu? A comunicação hoje em dia não acontece só aqui. Acontece aqui. Ainda mais nesse período todo que a gente viveu, a gente sabe o quanto isso é importante. Né? E o quanto que isso contribui, né? Contribui muito para o mundo, né? Muito para o mundo. A gente tem esse espaço aqui. Olha isso, dia 25 de dezembro. A gente tá podendo estar aqui com vocês, conversando sobre comunicação afetiva. É incrível. Sabe? Coisa que provavelmente no presencial seria impossível, porque hoje é um feriado, né? E é um feriado muito importante, onde todo mundo fica dentro de casa, com suas famílias, etc. Ainda mais nesse período que a gente está vivendo. Sim. E a gente está podendo romper com essa barreira através do que? Do virtual. Isso é incrível, é muito prazeroso pra gente e é um prazer imenso estar aqui no dia 25 de dezembro. Falando sobre comunicação afetiva. Então, até o momento, a gente falou sobre 3 pilares
que você precisa entender para você... Primeiro você precisa entender eles para você ter. Porque assim, como é que... Porque às vezes a gente fica assim, caramba, toda vez que eu converso com essa pessoa, toda vez que eu faço essa apresentação não tem clareza, não fica claro, ou então sempre discute, ou então não chega a lugar nenhum, né? Por quê? Porque não tá muito bem definido esses 3 pilares. Exatamente. Sacou? Da comunicação afetiva, que é ouvir com o coração, falar com uma intenção e você ter uma intenção de contribuir, de contribuição. Exatamente. Sacou? É tipo, a gente chegando aqui, destrinchando pra vocês, fica bem técnico. Mas né? na prática... Só na prática fica bem fluido. Fica bem fluido, entendeu? E isso é bacana, porque você sempre tem que pegar a técnica e botar em prática. Exato. Pra você ver como aquilo se desenvolve, como aquilo acontece. Entende? Não adianta também só ficar ouvindo, porque você vai ficar apenas um teórico aí que fica filosofando a vida. Você tem que botar em prática. Então isso tudo que a gente tá falando aqui, você já começa a colocar em prática assim que terminar a live. Ou amanhã mesmo, se você tiver a oportunidade de conversar com alguém. Total. Seja numa chamada, né, de vídeo, seja presencialmente, sabe? É muito importante. Porque se comunicar é uma responsabilidade enorme. Exatamente. Né? E a gente tá aqui pra explodir a cabeça de vocês. Exatamente. Sacou? Esse negócio na questão da comunicação, a gente tá aqui pra explodir a cabeça. Bota aí bonequinho de explodir a cabeça, que esse é o nosso símbolo, beleza? Bota o boneco de explodir a cabeça e bota o boneco da máscara do teatro. Bota um do lado do outro. Beleza? E aí o que acontece? A gente falou aqui sobre essa comunicação afetiva, esses 3 pilares. Eles andam do lado oposto da comunicação agressiva. Isso, que a gente vai falar em uma outra live. Uma outra live. Hoje a gente vai ficar com esse tema central, né? Uhum. Porque é bom ir por parte. A gente entende um, entende outro, depois junta os dois e vê como é que isso aqui se acontece e se desfaz ou se refaz. Exatamente, né? exatamente. Então é muito importante entender isso, né? Ó, vamos ver aqui quem tem uma galera colocando, ó, cabeça explodindo, é isso aí. Ó, Cacau botou, ó. Boa, muito bom. Ó, a Juliana falou assim, ó. É igual quando alguém diz assim, ai, que dor de cabeça. Aí a outra pessoa vai e fala, estou com dor de cabeça, estou com dor na coluna. Aí parece uma disputa. Só um exemplo. Isso aí. Exatamente isso. isso. Aí, exatamente isso. Ao invés de a pessoa estar ali ouvindo o que você tá... Se você tá falando que tá com dor de cabeça, talvez você tá precisando... Você tá pensando que a pessoa possa te apresentar uma solução pra essa dor de cabeça. Aí eu confesso, mas eu tô com dor de coluna, é isso aí. E aí começa uma disputa de quem tá mais ruim. Né? Ninguém se ouve, né? Ninguém se ouve, tipo assim, vamos se ajudar então? Exatamente. Pra sua dor de cabeça, toma isso, pra sua dor de coluna, faça isso, vamos beber uma água, vamos tomar um suco pra gente dar uma relaxada. Enfim, não se apresenta porque ninguém tá se escutando. Tá só ali superficialmente jogando conversa fora pra dizer assim, a gente conversa e tal. Mas doido pra sair dali, né? Ou seja, ninguém tá se ouvindo com o coração. Exato. E ninguém tá falando nada com intenção. Exato. Sacou? Ou seja, consequentemente, ninguém contribui pra nada um com o outro. Exatamente. Tá entendendo? Então, é exatamente isso. Ou seja, tem que estar muito, muito bem claro isso, muito bem definido pra gente saber driblar essas questões. Tá entendendo? Pô, eu falei com uma pessoa, a pessoa não tá nem aí, eu disse, caramba, essa pessoa não tá do meu lado, tá entendendo? Essa pessoa não tá trocando comigo uma comunicação afetiva. Uhum. O que eu posso fazer pra resolver? Aí cada um sabe o que tem que fazer. Tá entendendo? É encontrar pessoas que têm a mesma essência que você, é uma das opções. Né? É isso, você tá atento. Tá atento. Atento e vigilante. Já dizia a Renata. Já dizia a Renata. Atento e vigilante. Tô cansada, mas tô atento e vigilante. Exatamente. Vamos explodir essa cabeça. Beleza? Porque pra gente se comunicar bem, sem travas e de forma afetuosa, a gente precisa entender essas questões. Sim. E botar em prática, né? Porque a gente é da prática, né? A gente chega aqui, bota em prática e bota o terror na prática. Beleza? Show? Bem, essa live foi uma live surpresa, né? No meio do Natal. Normalmente a gente faz ela meio-dia, só que a gente fez agora, né? Surpresa, mas porque aleatória. meio-dia, geralmente as pessoas... hoje é especial, porque meio-dia, hoje, né, geralmente, né, acredita-se que é aquele momento que você almoça com a família, Sim. né? A gente falou, vamos fazer essa live de noite, porque vai ser melhor pra todo mundo. Inclusive, a gente almoçou com as nossas famílias também, meio-dia. Exatamente. Né? E a gente gostou de reservar esse momento pra eles também, né? Que estão com a gente aí sempre nessa luta aí. Perfeito. Né? Pra gente ter o quê? Uma comunicação afetiva com eles, e não ficar assim, ai meu Deus, tem uma live pra fazer. Entende? Né? Então, ou seja, a gente colocou em prática hoje mesmo, né? De almoçar com eles e tá presente lá e tá presente aqui, porque a vida é assim. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas vão refletindo e refletindo e refletindo no seu dia a dia. Pode crer. E engraçado que você falou de Natal, almoçar em família e tudo mais.
Normalmente acontece muitas comunicações afetivas no Natal, Também. né? Também. Só que assim, cara, por que essas comunicações afetivas não podem se perdurar um ano inteiro, né? Não só no Natal. Eu fico me perguntando. Exatamente. Essa coisa é interessante, né? Fica uma reflexão. Fica uma reflexão. A família se reúne, vamos nos amar, desejar Feliz Natal. Acaba Natal, tá todo mundo já se engalfinhando, se espetando. Pô, vamos perdurar isso aí, né? É muito louco, né? É muito louco. Não é só no Natal, no Natal é o ano todo, né? Né? É isso. Tem que ser afeto o ano inteiro. O afeto que move, né, toda essa comunicação, essa coisa de ir pra frente. Exatamente. Né? Porque uma falha de comunicação, ela faz uma guerra, né? Faz uma guerra. E é muito surreal a gente entender isso, né? Que a gente tem o dom da fala, né? A gente tem o dom de se comunicar, de ler, de ir atrás, de aprender que tem outras formas de se comunicar sem ser assim, né? Assim, faça isso, faça aquilo. E todo mundo pode desenvolver. Todo mundo é uma coisa que é pra se desenvolver. Exatamente. Embora não tenha aí essa disciplina, né? A gente não vê essa disciplina, como se comunicar melhor, mas ela é uma disciplina importantíssima, né? Da gente se colocar no mundo, de estar ali, de falar, né? Total. E de forma afetiva. Afetuosa, né? Carinhosa, né? A gente não precisa se comunicar com os outros agredindo os outros. Agredindo o espaço, a liberdade, né? Inclusive foi o que a Ju falou, a gente vai fazer uma outra live que é sobre comunicação agressiva. E como identificar, porque tem gente que às vezes não fazer. Vive com pessoas que fazem comunicação agressiva e a gente não entende, né? Porque uma conversa que poderia ser tão boa vai para um clima totalmente caótico. E quando vê, você já tá no meio de uma guerra e você fala assim, como eu cheguei aqui? O que aconteceu, eu só estava falando de plantas e a gente tá brigando. Sacou? É desse lugar. Então, como identificar também, né? Essa comunicação agressiva e que te deixa num estado de caramba, não queria estar aqui, falando de planta, que é a coisa que eu mais amo, por exemplo. Entende? Então, a gente vai fazer uma live sobre isso também. Show. Vamos sim, com certeza. Bem, hoje a gente falou sobre comunicação afetiva e quais são os 3 pilares que você precisa ter para você ter esse tipo de comunicação. Beleza? Que, primeiramente, ouvir com o coração, ouvir de verdade, sacou? Ouvir atentamente, estar presente, no momento presente ali, ouvindo. Falar com uma intenção. Então, por exemplo, se você está perguntando para a pessoa se ela está bem, você precisa estar com essa intenção de saber se ela está bem. E não tipo, oi, tudo bem? Vamos falar aqui, todo mundo tá atento esperando a gente. Já me dá até... Consequentemente, vai vir o 3º passo, que é a contribuição. Ficou claro? Fomos claros? Se a gente foi claro, bota aí nos comentários aí se ficou claro. Bota assim, ficou claro. Bota aí nos comentários. Ficou claro. Se a gente foi claro na explicação dos 3 pilares e na destrinchação deles. Tá certo? Destrinchação? Não sei. Destrinchação. Não sei mesmo. Eu acho que tá Pode certo. jogar no Google depois. Boa. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. Beijo no coração. Feliz Natal pra todo mundo. Um ótimo final de ano. Antes do final de ano a gente aparece aqui ainda. A gente aparece. Segunda, inclusive, a gente tá aqui. Segunda, inclusive, a gente tá aqui. Tá bom? Claríssimo, ó. O Júlio falou claríssimo. E tem alguns alunos nossos que estão aqui, né? Julinha. Ó, em breve, janeiro, tem aí pra gente voltar nossas aulas, hein? Júlio e Juliana, ótimo. Ficou claro, perfeito, ótimo. Gente, beijo no coração, tamo junto. Feliz Natal, feliz Ano Novo, muita saúde, prosperidade, sucesso pra todo mundo. E comunicação. E comunicação afetiva. Valeu!